portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando, portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá, sejam todos muito bem-vindos a On TV 24 horas ligado em você. Mais um episódio de tempo de preparação. Esse momento que nós sim dedicamos, nós que somos cristãos, a nossa transformação pessoal para focarmos sim neste tempo de preparação das nossas vidas. Mas como que nós vamos nos preparar diante de tudo que o mundo nos apresenta? Deus tem sim um propósito gigantesco para as nossas vidas, em cada situação que nós somos desafiados, confrontados, que se estabelecem nas nossas vidas. Podemos dizer sim que somos transformados pelas provações. Você, meu irmão, que está nos escutando nesse momento, talvez esteja passando por uma provação gigantesca na sua vida. Saiba que isso sim é para a transformação do seu caráter, desenvolvimento da sua fé. Que algo há, um motivo há para que isso esteja acontecendo com você nesse momento da sua vida, que isso esteja sendo permitido que aconteça nos seus dias. Veja o que diz a palavra, que em nossos sofrimentos momentâneos, situações, são sim para produzir em nós um ser humano novo, renovado, como o fogo que produz ouro, meus irmãos. É no fogo, nas adversidades, que somos testados, provados, restaurados, estabelecidos para a honra e glória dos nossos dias, de Deus, do nosso Pai. Somos assistidos, sim, nas nossas fraquezas. Nós não sabemos muitas vezes as razões que nos fazem estar passando por determinadas coisas nas nossas vidas, mas aquele que sonda todo e qualquer coração, que sabe as razões pelas quais estamos aqui, para que viemos, e segundo a sua vontade, sim, intercederá por nós, porque sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados, nós aceitamos esse chamado, e há um propósito gigantesco, magnífico, sobrenatural para as nossas vidas, em que tudo é estabelecido sim para o nosso bem, para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, parte de um todo que é a humanidade. Veja que para aquele que crê na palavra, em Romanos 8, há algo muito importante que vem para afirmar a nossa fé,
trazer uma mudança de paradigmas para a sua vida, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é mesmo, meus irmãos? Isso são as provas que temos nas nossas vidas, juntamente com a certeza do amor de Deus para tudo que se estabelece nos nossos dias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já pararam para pensar sobre isso? Se nós estamos, sim, caminhando segundo a vontade do Pai, nos nossos dias, seguindo os caminhos, as orientações que nos são determinadas, como um guia do cristão nas nossas vidas, e muitas vezes há um levante do inimigo, do mundo como um todo, daqueles que não professam a mesma fé que a gente, mas veja que se Deus é por nós, se nós realmente estamos seguindo o caminho que Ele nos determinou, nos guiou e orientou, segundo as sábias Escrituras, não há quem se levante e tenha sucesso contra um servo de Deus que esteja andando no seu propósito e conforme tudo que lhe é apresentado. Será capaz de intentar acusações contra os eleitos de Deus, uma vez que Deus é quem os justifica. Quando nós profetizamos, quando nós professamos a nossa fé com base nas Escrituras, não somos nós que estamos falando, somos apenas um instrumento da palavra em que Deus nos justifique. Quem poderá se levantar contra um eleito de Deus, contra um instrumento de Deus nessa terra? Quem os condenará? Cristo Jesus veio e está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso é promessa, meu irmão, das Escrituras Sagradas, em que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, por todo aquele que crê, que quer chegar a Deus por intermédio do Messias, e assim Ele nos orienta, porque Ele é sim o nosso mediador, tudo que nós precisamos realmente junto ao Pai, que nós possamos ter essa intimidade, esse relacionamento com o Filho que esteve entre nós, capaz de o Verbo se fazer carne, habitar e vencer o mundo. Então, Ele está à direita do Pai para justificar tudo que nós nos propusemos ser enquanto instrumentos de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Aqueles que conheceram o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão realmente focados no entendimento da palavra, de tudo que Ele representou e representa nas nossas vidas, todo o exemplo de vida enquanto esteve entre nós, um ser humano que viveu realizando o bem pelo bem para a humanidade, tanto aquela da época como a que estava por vir até os dias de hoje e das próximas gerações. Quem conhece esse amor já foi tocado por tudo que isso significa. A gente para pensar o que poderá nos separar do amor de Cristo. Será que as tribulações? Será que as tribulações poderão nos separar do amor de Cristo? Será que as angústias que nós somos acometidos por ora, algumas vezes nas nossas vidas, será que perseguição de irmãozinhos que não professam a mesma fé do cristianismo? Será que o perigo, a espada? Veja que por amor a ti somos entregues todo dia como ovelhas. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem busca essa aproximação através da fé a Cristo, traz Cristo para as suas vidas, estabelece um renovo para os seus dias e realmente é mais do que vencedor diante
toda e qualquer dificuldade, tribulações, perseguições, ansiedades, tudo que é humano nessa terra e que venha para destruir o cristão, nós sim seremos sustentados. Veja o que diz a palavra em Romanos 8, que é importante, porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá ter poder de levante contra as nossas vidas? Veja que estamos resguardados e não há nada que possa separar o cristão do amor estabelecido nos seus corações e nas suas vidas. Muitas pessoas pensam que humanos, outros seres humanos, são capazes de determinar fracasso, de determinar coisas negativas nas suas vidas, mas essas pessoas não têm, meu irmão, o poder de atingir você se você estiver resguardado, segundo a palavra, em Deus. Porque Ele sim, Ele é capaz de nos proteger e ninguém poderá atingir um eleito de Deus, mesmo que irmãos em circunstâncias adversas, na condução de suas vidas, independentemente do que creiam, acham que possam se levantarem em pensamentos, em atitudes, em proceder contra aquele que é um eleito de Deus, um servo de Deus, sustentado, protegido, não é mesmo? Segundo a palavra, na sua fé, na crença e na promessa daquele que sabe de todas as coisas, a intenção do coração humano. Meus irmãos, não nos apeguemos a esses tipos de coisas que muitas vezes eu vejo na mídia, ouço irmãos falando: ah, mas determinada pessoa tem poder de fazer determinada coisa contra outra pessoa. Pensando eu, quem tem mais poder de resguardar, proteger, guiar e sustentar o ser humano, o cristão que vive pela fé e é assim justificado, quem mais tem poder do que Deus, meu irmão? Veja que você está sim firme e sustentado pela rocha. Se não há tribulação, se não há ansiedade, perigo, espada, angústia, nada que possa atingir o cristão que vive pela fé segundo a vontade de Deus, muito menos, meus irmãos, o inimigo terá poder de se levantar contra a sua vida, porque ele já está vencido, derrubado, destruído. Não há quem tenha poder sobre outro ser humano que entrega sua vida nas mãos de Deus e vive segundo o propósito dele. Você está aqui, ó, resguardado, protegido, seguro. Basta que você aceite o chamado de viver esta aliança com Cristo, que está à direita de Deus Pai, sabedor de todas as coisas, do hoje, do ontem e do porvir. E você está, meu irmão, em completa segurança, porque para Deus tudo é possível nas nossas vidas e na vida daquele que crê. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Veja que para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, meu irmão.
Se você é chamado, segue a vida como um servo de Deus, está alinhado nesse propósito, nessa segurança. Ai daquele que se levante e intente contra a sua vida, contra os propósitos de Deus, os planos que Deus determinou para que você seja um vencedor, uma pessoa de sucesso. Nada é tocado, meu irmão. Você está realmente protegido e nada neste mundo será capaz de atingir a sua vida, de separar você do amor de Cristo. Nada. Essa é a promessa, é a segurança que nós temos segundo a palavra que é orientada ao cristão. Deus tem sim muitos propósitos segundo um plano muito maior que muitas vezes foge do nosso entendimento para os nossos dias, em que adversidades, problemas, desafios nós devemos superar. Porque nós vivemos em um mundo repleto de todas essas coisas. E é normal, não estamos imunes de, fazendo parte desse contexto que é a vida, nós sim termos que suportar determinados desafios, nos sustentarmos diante de diversas circunstâncias, dificuldades, provações. Mas veja que tudo isso que nos é apresentado, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Não, Deus está utilizando isso para que nós possamos desenvolver o nosso caráter. Na verdade, tudo é utilizado, todas as circunstâncias, para que nós venhamos a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Jesus, o primogênito, foi poupado das adversidades do mundo que se estabelecia na época? Não. Ele é o testemunho vivo da possibilidade de se manter firme, de não se corromper, de manter-se focado, conectado ao Pai no seu dia a dia e fazendo o bem. Porque nós somos também desafiados 24 horas do nosso dia, seja na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos planos, objetivos. E Jesus, quando esteve entre nós, alertou a todos que sim, nós teríamos sim, como temos, porque Jesus não se fez homem para mentir, temos aflições para enfrentar neste mundo, porque ninguém está imune à dor, ninguém está livre de sofrer, ninguém tem essa chancela de atravessar a vida sem problemas, porque a vida se apresenta com muitos desafios a partir do momento que nós sim convivemos com outras pessoas, não é mesmo? Mas que tudo faz parte de um processo de crescimento que, se Deus permite que ocorra nas nossas vidas, tudo faz parte de um grande plano, porque nada é em vão. Não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir, pois não é coisa estranha nem fora do comum o que lhes vai acontecer, meus irmãos. Isso diz a palavra, porque Deus utiliza sim de todos esses desafios muitas vezes para que a gente se aproxime do Evangelho. Muitos irmãos pode ser que estejam afastados, mas propensos a determinarem a sua agenda, o seu tempo com outras prioridades que não é Deus. Então, muitas vezes, coisas acabam acontecendo nas nossas vidas, nos vemos descuidados sob determinadas circunstâncias e as consequências vêm para as nossas vidas. Não é mesmo? Porque, assim como Deus é
Amor, ele também é justiça. E ele também é misericórdia. Está ali para nos sustentar, nos orientar e nos dar o levante. O Senhor está perto, sim, dos que têm o coração quebrantado, e Ele resgata os de espírito abatido. Quando estamos nos sentindo enfraquecidos, destruídos emocionalmente, na nossa vida financeira, na família, nos relacionamentos com as pessoas, e de repente estamos nos vendo decepcionados com a vida, quem poderá nos resgatar e nos manter equilibrados em segurança, não é mesmo? Então veja que quando nós estamos nos sentindo com o coração partido, como se abandonado, envolvidos em uma dor intensa, os nossos dias parece que estão nebulosos, sem saída. Então, muitas vezes naquele momento de reflexão, nós paramos e vamos buscar a Deus. E que importante que isso aconteça, e damos honra ao Pai, que realmente consequências vêm das nossas atitudes, de tudo que a gente vive, que possa nos fazer parar para pensar na importância e em tudo que nós precisamos determinar como prioridade nos nossos dias. Durante períodos de sofrimento é que nós aprendemos a fazer e a ter a conversa mais sincera, a fazer a oração mais sincera, autêntica e honesta a Deus, não é verdade? É naquele momento que às vezes nós nos vemos debilitados na nossa saúde, que em lágrimas nós remetemos o que sentimos honestamente no nosso coração a alguém que acreditamos ter poder para nos ajudar. Quando a vida é um mar de rosas e podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, tentando falar sobre ele, não é mesmo? A gente fica mais na parte teórica. Muitas vezes estamos em momentos muito bacanas na nossa vida, temos tempo, um tempo de preparação para estarmos conectados ao Pai, conhecer quem é Cristo, qual a importância de Deus na nossa vida, dos ensinamentos, o que Jesus viveu na sua época, como ele procedeu e por quê, o que isso significa até os dias de hoje. Mas veja que durante os tempos bons, que a gente possa sim ir preparando o nosso espírito, o nosso emocional, o nosso entendimento, discernimento, construindo uma base fortalecida para aqueles momentos em que a vida nos propõe desafios muito interessantes, porque muitas vezes é no sofrimento que as pessoas conseguem aprender mais a respeito de Deus do que poderíamos sim aprender de outra forma, não é mesmo? Deus poderia ter livrado José da prisão, Daniel da cova dos leões, Jeremias de ser lançado ao poço, impedindo naufrágios de Paulo, evitando que hebreus fossem jogados na fornalha. Poderia ou não poderia? Mas ele simplesmente não o fez. Ele permitiu que determinadas coisas acontecessem e, em decorrência de tudo e do proceder de cada um, diante de determinada circunstância, pessoas fossem observar estes testemunhos destes irmãos e trazidos para mais perto de Deus. Os problemas nos obrigam, meus queridos, a olhar para o Pai, a depender do seu olhar, confiar em Deus, antes de apostarmos todas as fichas e confiarmos que somos autossuficientes, antes de acharmos que nós podemos, em si mesmos, saber o hoje, o futuro e como será e o resultado certeiro de determinada atitude,
que a gente possa compreender a importância realmente de confiarmos e darmos essa prioridade ao Pai sabedor de todas as coisas. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. E isso foi bom, diz Paulo de Tarso, não é mesmo? Porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Veja que quando o ser humano sente-se fraco, sem forças de fazer algo com as suas próprias mãos, o que poderá inclusive resultar em algo fracassado, distorcido, de resultados inesperados, porque existem coisas na vida em que não temos capacidade de fazê-lo. É nesses momentos que as pessoas, então, tomam ciência e entregam as suas vidas, entregam determinado desafio ou problema para Deus. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, meu irmão, até que Ele seja tudo que você tenha. Não é mesmo? Enquanto nós estamos achando que vamos levando a vida da forma que entendemos ser a melhor forma, que Deus não é tudo nas nossas vidas, basta que tenhamos Deus como o único refrigério da nossa alma, que Deus é tudo que nós precisamos até ser Ele, tudo o que nós temos. Quando nós deixamos de ter opinião sobre tudo, a ciência não nos resguarda, que a opinião dos outros não nos importa mais em determinadas circunstâncias nas nossas vidas, e nem a nossa própria opinião, que não passa de uma opinião, não é mesmo? Então nós vemos que nós só temos Deus naquele momento. Nós vimos realmente o seu poder agindo, independentemente da causa. Nenhum desafio que você enfrenta ocorre na sua vida sem a permissão de Deus. Você busca, você quer fazer determinada coisa do seu jeito, e Deus está tentando te orientar de outra forma, e você não tem essa conexão com o Pai para entender, tempo de esperar, tempo de preparação, etc. Então você quer agir daquela forma. E Deus permite que assim aconteça para que você chegue no resultado que para Ele já é sabido e para nós não. E então a gente chega à conclusão: não deu certo como eu gostaria que ocorresse. Mas Deus permite determinadas coisas nas nossas vidas, porque o ser humano muitas vezes precisa enxergar que o seu proceder está equivocado. Não basta conselho. Precisa sentir o sabor. Precisa experimentar as consequências realmente de tudo que escolhe realizar nas suas vidas. Veja que tudo que acontece nas nossas vidas tem também um significado espiritual. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Estamos em tempo de preparação, de entendimento, de reflexão juntos, não é mesmo? Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito que Deus tem para eles. Então, veja que Deus já sabe o resultado. Ou você acha que Deus, quando te chama para um propósito, eu tenho um propósito, vem comigo que eu quero te orientar para que você haja dessa forma, Ele está planejando mal para a sua vida? É assim que Deus pensa? Ou Ele te faz um chamado para que você venha
e siga aquele propósito que ele sabe que é bom para a sua vida. Para que você seja feliz, tenha saúde, sucesso, harmonia e paz na sua alma. Então, Deus faz com que tudo aconteça da melhor forma, que as pessoas sejam colocadas no seu devido lugar e arrumar a casa. E existem pessoas que precisam, como se diz, aqui tem uma parede, não é uma porta. Deus está vendo que não é uma porta. E o irmãozinho acha que é uma porta e vai e bate. Ele bate. E Deus está dizendo, mas para cá, meu filho, a porta é aqui, ó. E você está vendo que acha que ali é uma porta. E você fica batendo a cabeça na parede. Então veja que muitas vezes nós precisamos sim dar de frente com uma parede nas nossas vidas, e Deus permite para isso porque você não está ouvindo o chamado dele que está dizendo, mas para a esquerda, meu filho, a porta é ali é o caminho que você provavelmente tenha que seguir, meu irmãozinho, que não vá bater a cabeça na parede. Não tá doendo, meu filho? Bater com a cara na parede tantas vezes e a pessoa sofrendo, então de repente aquele irmão já cansado de bater a cara na parede, a cabeça ir de encontro à parede, aquele irmão já está cansado de ir de encontro à parede e ele para. Pai, porque estou sofrendo? O que está acontecendo? E é neste momento em que ele para, vê que está dando errado, é que ele então passa a ouvir o que deveria ter feito já há algum tempo. Então veja que Deus faz todas as coisas neste mundo para que fluam em perfeita harmonia, paz, felicidade para todos. Aquele irmão que escolhe um caminho e fica indo de encontro à parede e várias vezes está infeliz, já está destruído de tanto ir de encontro a esta parede, haverá um momento que ele irá parar, mudar o seu campo de visão, fazer uma escolha para novas alternativas, não é mesmo? E nós vivemos sim, devemos viver de forma orientada, e isso conseguimos através dessa conversa sincera, restauradora, honesta dos nossos corações, com algo muito maior que nos guia e nos protege. Então, compreendermos tudo isso, a nossa esperança em tempos difíceis, anseios, verdades de que nós temos que observar porque Deus age sim. Age e nenhum resultado nas nossas vidas é do acaso, do destino ou da sorte. Quem ainda acredita em sorte, provavelmente ficará muito tempo achando que está tendo apenas sorte ou nenhuma. Não tenho sorte. As coisas não dão certo na minha vida porque eu não tenho sorte. Ou porque é destino. Verdade, tudo ocorre porque realmente, se nós vermos que Deus está no controle desse barco, nós cometemos alguns erros, mas Ele jamais se engana, porque Ele é Deus em todas as coisas. E o plano de Deus para a sua vida, o plano de Deus para as nossas vidas envolve realmente tudo que acontece conosco. Alguns erros, algumas atitudes que nós escolhemos agir como queremos apenas
e isso nos é permitido agir e suportar determinadas consequências. Nada acontece de forma isolada, independente, tudo está conectado. Se vocês realmente, se a gente parar para refletir sobre tudo isso, o que ocorre nos nossos dias vem conectado com o que a gente vai realizando. Como assim? Os fatos da nossa vida. Na verdade, nós vamos suportando consequências, não é mesmo, meus irmãos? Consequências, seja de agir conforme os planos que Deus tem para as nossas vidas, ou seja, suportando consequências de tudo que nós escolhemos através do nosso livre-arbítrio realizar nos nossos dias em relação ao trabalho, às pessoas, ao mundo como um todo. E quando a gente observa que todas as coisas cooperam para o bem, e isso é o plano de Deus para as nossas vidas, mas não significa que na prática tudo que ocorra nas nossas vidas seja bom, porque o ser humano tem várias concepções a respeito do que é bom e do que é ruim, como aquele remédio amargo que é muito bom para a cura de determinada enfermidade, mas na verdade ele é muito ruim. Então, veja que somente Deus é capaz e especialista em extrair o bem de tudo isso, converter o mal naquilo que é bom, porque realmente Deus é maior do que o teu maior problema. A concepção de Deus e de tudo que envolve a palavra é muito maior do que aquilo que você entende como sendo um problema pontual, um sofrimento específico que você esteja passando na sua vida. E veja o quanto esse chamado, essa promessa está ao alcance de todos, não é mesmo, meus irmãos? Que existem aqueles que querem seguir o seu próprio caminho, amém? Vão suportar as consequências das escolhas que fizerem, não é mesmo? E é muito importante que tenhamos claro isso. Não é que há algo ruim que venha da parte de Deus. Não. É que o ser humano faz mau uso muitas vezes, não estamos generalizando, faz mau uso das coisas boas que Deus criou. Se nós fizermos mau uso daquilo que é bom, nós teremos um resultado provavelmente negativo nessa caminhada. Então, se nós estamos aqui por um propósito digno, buscando sermos semelhantes àquele manual de instruções deixado por Cristo, né? Estarmos cada vez mais em busca dessa semelhança com o que é bom, o que é correto, justo, digno, de retidão, nos permite sim que nós, enquanto seres humanos, tenhamos o livre-arbítrio. Para aquele que crê na palavra, assim como, claro que, para os entendedores, né? Quando Deus estabelece em uma determinada época, tudo pode, menos isso. Ok? Isso não pode ocorrer aqui neste lugar em determinada época. E dois irmãozinhos vão lá e querem aquilo que Deus determina como não pode. Deus proibiu deles fazerem essa escolha? Não. Deus não proibiu isso. Até porque o mundo que nos é apresentado, desde que nós entendemos, existe tudo que Deus criou para o bem e existe
o ser humano, que também foi criado para o bem, mas ele tem poder de escolha. Então ele escolhe não seguir o que é bom e ele escolhe fazer mau uso do que Deus criou de bom para a humanidade. Então veja que se nós estamos passando por um deserto espiritual, por problemas, por circunstâncias na nossa vida em que nós estamos sim indo de encontro a uma parede e não encontramos a porta de entrada ou saída para alguma dificuldade, tudo isso é oportunidade sim de edificação de caráter, de desenvolvimento de tudo aquilo que nós precisamos de fibra emocional, moral, de evolução. Que a gente possa deixar de ir de encontro à parede e que possa estar causando tudo que nós estamos sentindo de negativo nos nossos dias e a gente possa abrir esse campo de visão. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu estou vendo. Não há uma porta, não há uma saída, não há um acesso, uma entrada para determinada circunstância. Por que eu vou ficar indo de encontro a essa parede? Essa é a primeira pergunta. E seria interessante que os irmãozinhos que estejam cansados, sobrecarregados em determinadas circunstâncias nas suas vidas, possam parar para refletir. Por que eu estou usando do meu entendimento, sofrendo consequências, não estou conseguindo agir de uma forma que venha me trazer resultados positivos na minha vida e estou prosseguindo dessa forma? Será que não é a hora de parar e pelo menos pensar nas razões pelas quais estamos muitas vezes agindo de forma teimosa e nos prejudicando? Porque o tempo gasto, meus irmãos, em tudo na nossa vida, o tempo empregado, melhor dizendo, ele não volta mais. Então veja que nós temos que nos mantermos atentos aos sinais. Se eu estou tendo um proceder e não está funcionando, qual posicionamento devo tomar? Vamos raciocinar. Talvez esse não seja o caminho. Eu estou agindo de acordo com aquilo que eu acredito, que eu espero como deva ser um resultado de algo muito maior na minha vida. E veja que parece um pensamento infantilizado, mas é essa pureza de fé que nós temos que resgatar no coração das pessoas. Que as pessoas possam entender que a fé é algo muito simples e incompreendido muitas vezes por doutores, pessoas que se utilizam do que enxergam para chegarem às suas conclusões, deixando de levar em conta o sobrenatural, algo que foge do entendimento humano, que muitas vezes traz as respostas na vida prática da gente, no dia a dia, quando lutas, aflições nos atingirem, tudo que a gente entenda como eu não devia estar passando por isso. Realmente, meu irmão, você não devia estar passando por isso. Mas por que você está passando por isso? Por que isso está acontecendo na sua vida? No mínimo, é para que você pare, reflita o porquê. Eu não devia estar passando por isso, não tem possibilidade de eu agindo da forma como eu estou agindo, muitas vezes sem prejudicar ninguém, da forma que eu acho correto. Por que eu estou passando por isso? Aí a pergunta que nos vem, exatamente, por que você está passando por isso? Que você está indo de encontro a determinadas coisas que não estão fluindo, não estão trazendo respostas positivas e significativas para a tua vida e para quem está ao teu redor. Pare para pensar pela questão que a gente observa do tempo. Muitas pessoas, às vezes, dispensam de forma demasiada o seu tempo em circunstâncias que não vão trazer, às vezes, alguma resposta ou algo
que não faz o menor sentido. Agora, quando a gente entende que isso que acontece, veja, vamos fazer uma observação. Quando eu paro para analisar, eu não deveria estar passando por essa situação. Você deve pensar da seguinte forma, estou dando meu exemplo agora, tá? Aliás, você não deve nada, né? Você não deve nada, mas é um exemplo que estou dando de como eu observo as coisas na minha vida. Quando eu estou passando por determinadas circunstâncias e eu vejo que, de forma atenta, não me serve, não está correto. Existem aqueles irmãozinhos que ficam tristes e eu fico muito feliz. Pensa numa pessoa feliz. Quando, de forma muito rápida, eu tenho uma atitude, por exemplo, tenho um plano e eu vou lá e acho que estou no caminho certo. De repente, vou de encontro àquilo que eu entendia que ia dar certo. Eu, particularmente, não fico pensando, porque eu, mas isso não poderia ter acontecido comigo. Eu não fico perdendo mais tempo querendo entender os motivos pelos quais Deus não me permite seguir naquele caminho. Através da minha fé, eu mudo a rota. Porque eu penso que, chegada a idade, que já sou uma idosa, né? Não temos mais tanto tempo a perder com confusões. Eu já não fico perdendo tempo por quê? Eu digo, ok, pai, qual é a próxima rota? Aqui, então vamos lá. Eu fico feliz de que coisas venham a acontecer que nós chamamos como cristãos livramentos nas nossas vidas. Sabe aquela pessoa que fica muito feliz quando o pneu, você chega num local e o pneu tá no chão? Essa pessoa sou eu. Ou eu vou ficar triste porque o pneu tá no chão? Não. Sabe aquela pessoa que perde o voo e fica muito feliz? Essa pessoa sou eu. Não era de repente, né? Sabe aquele irmão que faz um projeto gigantesco que envolve pessoas, determina equipes e vai para ajudar o outro e de repente não é reconhecido? Leva na cara, vem uma decepção gigantesca. Tem gente que se abala com isso. Eu fico feliz de Deus ter a magnitude de presença na minha vida, de quando eu me empolgo em determinadas pessoas ou circunstâncias de forma equivocada. E simplesmente digo, e vamos, e vai dar tudo certo, e a Eugênia é positiva, e tem que seguir em frente, e eu recebo uma decepção, que as pessoas chamam de decepção, eu entendo como glória de Deus na minha vida e livramento. Propósito, porque eu entreguei a minha vida a Deus e permito e peço todos os dias, Senhor, livra-me do mal e faça qualquer coisa para isso. Estou dando carta. Como é que eu vou pedir para que Deus me livre de pessoas de mau intuito, circunstâncias que possam prejudicar a mim, a minha família, as pessoas que eu quero bem, e eu vou me chatear quando vem uma resposta negativa? Não, meus irmãos, daí não dá, né? Pra gente ficar pensando dessa forma. Eu já pulei essa fase faz um bom tempo, né, na minha vida, porque claro que muitas vezes a gente cria expectativas em pessoas e circunstâncias, estabelece projetos, determina ações. E as pessoas muitas vezes, meus irmãos, não estão na mesma frequência que você. Sabe aquele tipo de pessoa que não vale a pena? Pois é, existe no mundo para fazer parte da sua vida. Essa pessoa não vale a pena em qualquer circunstância, porque ela não está focada e determinada naquilo que você pretende. É simples assim.
Só que a gente, às vezes, assim, ó, o ser humano, alguns, muitas vezes, querem acreditar no outro. Eu não me decepciono, agora vem eu, né? Eu não me decepciono mais com circunstâncias, nem com pessoas, e agradeço muito a Deus quando a resposta vem logo. Que venha logo, Pai. Se é para eu colocar o pé aqui e eu não enxergar, me derruba. Eu não quero pisar errado ali. Simples assim. Se pessoas vão vir para querer me influenciar negativamente, que o Senhor age da forma que for necessária, evitar esse contato, meu Pai. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e das pessoas com as quais eu convivo. Existem pais que ficam muito preocupados com o que fazem os seus filhos. E devem, não é mesmo? Eu também ficava muito preocupada com o que poderia acontecer com eles quando eu, uma simples mortal, não estava ao lado deles. De repente eu compreendo já há algum tempo, né? Que assim como eu estava entregando a minha vida nas mãos de Deus para que Ele agisse da forma melhor, capaz, eu não tenho preocupação com os meus filhos porque Deus me deu para os planos dele e nada será capaz de mudar isso, porque eu não quero que eles sigam os planos que eu possa sonhar. Não, eu quero que eles sigam a rota, o foco que Deus tem determinado para a vida deles. E esta preocupação que muitas vezes nós temos com as pessoas que a gente gosta, que muitas vezes nós somos instrumento. Não atravessa a rua que vem vindo um carro, vai passar por cima de você. Ok, filho? Ok, mamãe. Não faça determinada coisa que é errado, pelo que eu entendo. Determinada coisa me parece correto, pelo que eu entendo. Agora, ninguém acompanha ninguém nesse mundo. Ninguém é capaz de estar, mesmo que com o intuito de proteção, 24 horas cuidando, protegendo o outro. O máximo que a gente tenha consciência disso, em relação às amizades, aos filhos, a tudo na nossa vida, o que a gente pode fazer é dar exemplo. Tentar expor o máximo de orientação que a gente adquiriu. O fogo queima, queima. O fogo queima, se botar a mão ali, queima. Ok? Ok. Para que a pessoa não precise colocar a mão no fogo para saber que queima. Agora, a paz, a tranquilidade que nós passamos a ter, e isso lhes digo como exemplo, a partir do momento que entrego os meus dias, o meu proceder e as consequências dos atos nas mãos de Deus para que me guie. E autorizo, Pai, que eu tenha menos consequências possíveis dos meus atos pessoais, porque eu não quero agir segundo a minha vontade. Não me interessa mais a minha vontade. Porque se eu for agir conforme a minha vontade, de repente, eu posso ir encontro a determinadas coisas. Agora, se eu vou agir conforme os planos que o Senhor tem na minha vida, eu só tenho que agir daquela forma. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é mesmo? E eu creio nisso. Da mesma forma, como exemplo, os nossos filhos, que vão fazer o caminho pessoal deles. Mas a paz que você tem, que você não sabe qual o propósito da vida dos filhos que te foram permitidos, que eles possam seguir o seu caminho, que você possa estar em contato com Deus em oração, através do nosso Senhor Jesus Cristo, oração intercessória, muito importante a oração de um pai e de uma mãe por um filho, e que eles possam, então, seguirem
os seus caminhos e da mesma forma que autorizo, Pai, se tem o poder de autorização, se não é para eu colocar um pé em determinada circunstância que eu caia antes, e dali eu me levanto e sigo outra rota. A mesma coisa autorizo, se tenho esse poder, em relação à vida dos meus filhos. E eles sabem disso. Não faz nada errado, que você está protegido por papai. E se o caminho for errado, algo pode acontecer para que o errado não aconteça com você. Amém? Amém. São posicionamentos que parecem muitas vezes meio estranhos para alguns, mas veja que isso é capaz de nos trazer uma paz enquanto pessoas e nas relações com os outros. Existem irmãos que acham que ficarem sob vigília humana 24 horas no outro vai impedir que ele seja errado com você. Isso falo em relacionamentos, casamentos, não. Se a pessoa for canalha, seja mulher, seja homem, seja o que for, ela será independentemente da tua vigília. Você não tem poder sobre isso. Então entrega os teus relacionamentos na mão de Deus, porque se essa pessoa for uma canalha, ela irá receber os frutos da sua canalice. Se essa pessoa for uma traidora, ela irá receber os frutos das traições que cometerem. Se essas pessoas forem mentirosas, vão receber os frutos da mentira que professarem. Isso não é um problema seu. Que você precisa sofrer pelo que o outro escolhe ser na própria vida. Então veja que estou dando exemplos de como algo particular compreendo proceder na minha vida. Na minha vida, pessoas têm que estar ao meu lado porque querem, nunca por necessidade, obrigação, apenas escolha. E se for bom para elas, que elas entendam que Deus acha importante que estejam próximas a mim, que eu seja algo positivo para essa pessoa, que eu esteja somando, que eu vale a pena, porque senão até recomendo. Não permaneça, meu irmãozinho, minha irmãzinha, de repente a minha amizade não te acrescenta, o meu ser humano não te acrescenta, siga novos horizontes, simples assim. E em relação à segurança que nós temos no proceder, é como eu lhes disse, caso que, claro que brincando também na forma de falar, mas é exatamente como eu penso. Quando eu acordo de manhã, que eu agradeço porque acordei, porque poderia não ter acordado, eu digo, bom, algo eu tenho para fazer hoje, porque tô aqui, ó, acordei, então vamos lá, algo tem para que eu faça. Pai, se for para eu seguir algo errado, que eu caia antes, porque se eu caio, eu levanto. Agora, se eu fizer algo errado, as consequências em relação à minha vida e a outras pessoas pode ser realmente algo complicado. Então, veja que é importante que para a gente ter um posicionamento assim desapegado em relação ao que os outros pensam, em relação ao que eu pense, porque o que me importa é seguir algo, um plano muito maior, é importante que a gente tenha ciência de que os planos de Deus são bons, de que Deus realmente é bom. Ele tem o maior conhecimento, a maior condição, está tendo uma visão do todo da minha vida, da vida das pessoas que vão se aproximar de mim, com as quais eu vou conviver, circunstâncias que vão surgir. Então a gente simplesmente acredita. Isso é determinar, fazer escolhas. Porque realmente quando eu passei a conhecer a magnitude de Deus através dos exemplos das Escrituras,
na vida daqueles que creram, eu pensei, eu quero isso para mim. Por que eu vou querer ser eu? Não sou nada. Por que eu vou querer ser eu? Não importa o que eu queira para mim. Eu quero ser o que Deus quer na minha vida. Olha que magnífico. José do Egito. De repente, um criador de ovelhas vira um governador, a segunda pessoa mais importante do Egito. E olha que a criatura passou. Mas ele nunca deixou de acreditar em Deus na sua vida. E isso não é questão de interesse por A, por B ou por C. É questão de acreditar que Deus tem um plano de vencedor na vida daqueles que acreditam nele. Uma promessa de vitória para a vida dessas pessoas. Ninguém quer ser um fracassado, infeliz, desnorteado no mundo. Alguém quer escolher isso para sua vida? Tem até liberdade disso. Quero ser uma pessoa assim. Bom, tem as consequências disso, né? Cada pessoa vive realmente do jeito que quer. Mas existem realmente promessas para aquele que crê nas Escrituras, que acredita que isso é possível na sua vida, que desenvolve determinada fé. É muito importante que a gente tenha sempre em mente isso. Então, dar graças a Deus por tudo que acontece nas nossas vidas, acreditando que é pela vontade do Pai. E tem que ter muita coragem também para dizer: Pai, se eu for agir de determinada forma, não deixa acontecer. Como a brincadeira que eu fiz aqui. Se é para eu pisar em determinado que não é correto, que eu caia. E é cair mesmo, não interessa como seja. Evita. Você tem que ter muita coragem para assumir esse propósito com Deus. Você tem que ter muita coragem, meu irmão, para confiar em um Deus que será capaz de cuidar dos teus filhos melhor do que você. Isso exige muita coragem, porque já é um relacionamento de Deus com os teus filhos, que muitas vezes os teus filhos, assim como não ouvem a ti, a quem eles enxergam, poucos ouvirão a Deus que não veem ou que ainda não desenvolveram uma fé suficiente para segui-lo. Então você tem que realmente ter muita coragem, pedir muita proteção e alegrar-se sim. Quando o cristão diz que se alegra diante das provações, parece meio incompreensível para alguns, mas é nesse sentido que nós conversamos até agora, de que os problemas vêm porque nós fizemos parte de um mundo repleto de desafios, em que a nossa fé é testada, o nosso caráter aperfeiçoado, e nós precisamos ter entendimento, desenvolvê-lo e ter perseverança em tudo isso. E vamos sim descobrir que somos fracos, que somos frágeis, que somos imaturos, e é muito importante que isso aconteça, porque a partir do momento que reconhecemos o que somos, o que não somos, nós podemos estabelecer um plano de melhoria nas nossas vidas. Não é se iludindo, achando que somos o que não somos, que temos o que não temos, e vamos ver a real no nosso dia a dia. Esse processo muitas vezes e quase sempre, e com certeza assim que é bom que seja, ele é um processo lento, da escolha de cada um, porque existem pessoas que não fazem esse tipo de reflexão e vivem muito bem, obrigada, porque aceitam viver do jeito que vivem. Como assim, Eugênia? Não sei. Do jeito que vivem. Existem pessoas que aceitam viver do jeito que vivem. Não sei se está certo e não sei se está errado. Eu sei de mim. Agora, se eu chego à conclusão de que não quero mais viver de uma determinada forma como eu vivia, vou mudar hábitos, estabelecer planos e me conectar com quem sabe,
que eu acredito que saiba de todas as coisas. Muitas pessoas estão passando por determinadas circunstâncias, existem alguns processos nessa caminhada que envolve negação, rejeição. Tem gente que está sofrendo, que é visível que está sofrendo, e simplesmente nega. Não estou sofrendo. Rejeita. Não, isso não é consequência do meu proceder. É algo que eu não compreendo. Então, deslocar culpa, deslocar responsabilidades também é algo que acontece muito e acaba retardando muitas vezes um processo que poderia ser um pouquinho mais adiantado quando passamos a compreender as consequências que nos levam a tudo isso, sem ficarmos apenas pedindo que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, mas que possamos sim, nos determinarmos em fazer com que as coisas que Deus é capaz de nos proporcionar aconteçam nas nossas vidas. É aquele exemplo de irmãos que muitas vezes, e passam assim por um bom tempo, não conseguem estabelecer propósitos nas suas vidas, vivem em um processo de vitimização. É mais fácil, por uma dor pessoal, emocional e muito humana, pedir ajuda, pedir que os outros façam por ela algo que ela não se dispõe porque acredita não ter capacidade de fazê-lo. Mas todos nós, sim, temos possibilidade. Mas veja que tudo tem um preço, meu irmão. Nós pagamos um preço alto pelas nossas escolhas. Muitas vezes aqueles que simplesmente vivem na vitimização e dependendo de outras pessoas, porque se acham enfraquecidos, acabam até aceitando essa situação, né? É mais fácil para eles. Só que eles sofrem muito com isso. É um processo de dependência emocional, além de outras, né? Em que eles vão viver sempre à mercê da opinião de outras pessoas. Que você nem sabe se essas pessoas estão próximas a você, o bem pelo bem. Então veja o quanto isso acaba se tornando algo perigoso para o emocional, a mente do ser humano. Então, como é bom que nós possamos, mesmo que diante das dificuldades, dependermos apenas de Deus, do que Ele é capaz de nos orientar, e nós somos realmente, pedimos para sermos capazes de compreender nas nossas vidas e ir em busca de nos tornarmos pessoas melhores e autossuficientes. Irmos, como diz, amadurecendo, compreendendo. Esse processo nem sempre é de sorrisos. Você nem sempre estará acompanhado. Muitas vezes você precisa, sim, estar sozinho, ter esse tempo de preparação nas suas vidas. Não há possibilidade de você decidir conhecer a Deus, a Cristo, ao Evangelho, a determinadas coisas, sem que você tenha um tempo para refletir sobre tudo isso. E quando eu digo refletir, é com você mesmo. Muitas vezes, estar refletindo com os outros é muito importante, mas daí você já tem que ter uma maturidade e não deixar que a opinião de outras pessoas influencie no que você tem que pensar sozinho. Então é muito importante essa bagagem de conhecimento próprio, para que você desenvolva o amor próprio, para que você aprenda a se amar, para que você resgate dentro de você algo muito importante que será capaz de te transformar numa pessoa completa. E assim, então,
poder dizer que ama outras pessoas. Tem gente que diz que ama os outros e não ama nem a si mesmo. Mas como assim? Nem sabe o que é amar. Porque não ama nem a si mesmo. Não é capaz de desenvolver o auto-perdão, piedade, amor próprio. Vive-se condenando, destruindo o seu emocional, a sua vida pessoal, e de repente diz, eu amo o outro. Como que você vai amar o outro se você não ama a si mesmo? Você não conhece o que é o amor. Você é incapaz disso. Ou dizer, de repente, tem passagem que fala a respeito disso, dizem, odeio fulano, mas amo a Deus. E a palavra nos diz, como que você vai dizer que ama a Deus, que você não conhece, não vê, nesse sentido, e dizer que odeia aquele outro que você vê, que está ali à disposição do teu aprendizado enquanto ser humano. Então veja que você só diz que ama quem de repente não é capaz de te propor um embate, conversar com você, expor a própria opinião, porque é muito fácil dizer que ama a Deus e deixar ele lá guardadinho. Eu digo que existe Deus, eu amo a Deus, porque ele é um Deus de conveniência, como ocorre na vida das pessoas em muitas igrejas. Eles pegam a palavra de Deus e colocam conforme o cristão quer viver, para não perder público. E Cristo não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a espada, para dividir mesmo. Mas como assim? Sim, porque não é todo mundo que aceita a verdade. As pessoas gostam de serem enganadas. As pessoas gostam de terem o seu ego massageado, de dizerem que são legais, bacanas, quando não são, de serem pessoas que ajudam ao próximo quando não ajudam. Elas não ajudam. Na verdade, elas usam pessoas. Muitos utilizam da palavra de Deus para usar pessoas. Para quê? Para pessoas que muitas vezes estão passando por problemas emocionais, fragilizadas, mas que depositam na sua conta no fim do mês o valor que elas precisam para viver da palavra de Deus. E isso é muito sério. Isso entristece quem tem um coração cristão. Basta que os irmãos façam a prova. Meu irmão, minha irmã, eu te amo, mas o meu dinheiro, não. Esse dinheiro será deslocado para uma família necessitada, irmãos doentes, enfim. Menos para você estes 3 meses subsequentes. E você então irá ver a reação daquele ser humano. Vamos ver a reação desse ser humano? É o mesmo teste que devemos fazer com os amigos. Você só descobre quem é teu amigo quando você conta algo muito legal na sua vida e daí você olha para aquele ser humano e vê se ele vai sorrir, se ele vai se alegrar com você. Esse é teu amigo. Agora, se você contar algo muito bom, mas muito bom mesmo na sua vida, e aquele irmãozinho ficar assim, mas como? É o exemplo das redes sociais. Poste algo magnífico da tua vida. Quem curte, um exemplo simples, quem curte coisas boas que acontecem com você? Porque aqueles que não são teus amigos, eles vão ver algo muito bacana que está acontecendo na tua vida e por algo pessoal deles, que não importa, eles jamais vão dar o prazer de dizer que viram ou se alegrar, ou demonstrar simpatia ou empatia pelo que você está vivendo. Isso acontece bastante.
Agora posta uma tragédia nas redes sociais. Vocês nem sabem o que aconteceu comigo hoje. Aconteceu isso, isso, isso. Dá 200 comentários. Gente curiosa, escarnecedores. Pessoas que se alegram com o mal do outro. É algo que a gente vê nas redes sociais. Basta que um irmão poste uma tragédia, que eu também não entendo por quê, que isso é compartilhado nas redes. Aconteceu tal coisa comigo, parece uma sessão de terapia, coisas muito da vida privada são expostas para pedir opinião de todo mundo, mas isso aí serve como um laboratório para entendimento disso aí. O pessoal te liga, meu irmão, é o que está acontecendo, e não é para te ajudar. O máximo que eles vão dizer assim, ó, qualquer coisa, se tu precisar de mim, estamos aqui. Ou seja, nunca estará presente, porque quem está presente não precisa dizer isso. Quem está no teu dia a dia não precisa te dizer isso. Se precisar de mim, me liga. Não. Ele está do teu lado nesses momentos. Não é mesmo? E então isso são coisas que a vida vai mostrando e nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Compreender que existem circunstâncias e pessoas que surgem nas nossas vidas, assim como nós também nos fazemos presente na vida de outras pessoas, muitas vezes de forma equivocada, dando uma opinião quando não é solicitado, esquecendo o bom senso, entre outras coisas. E que tudo é para o aprendizado, estabelecer condutas, e que bacana que a vida é assim. E que nós temos sim o poder de escolha. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. As pessoas possam tirar alguns instantes do seu dia e ter uma outra abordagem do que estejam passando. Mas estarem conscientes de que sim, estamos em constante tempo de preparação nas nossas vidas, porque vivemos um processo de evolução como seres humanos, em busca da verdade, em busca de nos tornarmos pessoas melhores. A UNTV agradece a sua presença. Até a próxima. Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que será.